Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Alex do Café com Astral e hoje a gente vai gravar naquele grande modelo que eu já tinha feito anteriormente num outro vídeo, que é no modelo podcast, tá? Só peço desculpa porque hoje foi tão corrido para mim, mas eu não poderia deixar de fazer nosso vídeo semanal falando sobre a lua nova. A gente vai tratar alguns assuntos, a qual a gente vai falar também um pouquinho sobre o eclipse, a qual foi realizado e chegou no ápice hoje, no período da manhã, entre 7h30 e 7h40, tivemos esse eclipse. E agora a gente vai tratar os assuntos numa lunação escorpiana. Findamos aquela lunação libriana, a qual trabalhou muitos assuntos de equilíbrio, de parceria, de justiça. Agora a gente vai trabalhar os assuntos escorpião. Os assuntos do escorpião, ele vai reverberar agora por 29 dias e ele trata de alguns assuntos, tá? Ele vai falar sobre morte, renascimento, o nosso lado de transformação, tá? Esse eclipse, ele é um eclipse parcial, pessoal, tá? Ele é um eclipse parcial solar, então ele não tem tanto impacto, porém todos os signos serão atingidos. Por quê? Porque Vênus está exaltada, a gente vai ter o eixo escorpião em touro, que fala muito grande sobre grandes assuntos aí, tudo que está no escuro, tudo que está muito... Escorpião, ele fala muito de coisas a qual a gente não quer remexer. Sabe aquele baú secreto, aquelas coisas lá do passado, coisas da infância, coisas que ficaram ali que ninguém tem acesso, ninguém na sua vida tem acesso, a não ser você mesmo? Então, os assuntos de escorpião falam muito sobre isso. E explicando um pouquinho mais sobre um eclipse, o que acontece o eclipse, pessoal? O eclipse, ele vai trabalhar de três formas, ou seja, vamos colocar aqui como uma grande representação. A Terra, ela fala muito sobre o nosso presente, tá? A Terra simboliza o nosso presente. O Sol representa o nosso futuro e a Lua representa o nosso passado. Ou seja, quando um eclipse ele entra nessa junção, nesse alinhamento, ou seja, a Lua vai se pôr diante do Sol, ou seja, o nosso lado do passado vai vir à tona, porque quando ele coloca-se à frente do Sol, ele tira todo o brilho, toda a luz do Sol, que é o nosso futuro, e faz você ver no seu presente, ou seja, que você esteja aqui na Terra, faz você ver as suas coisas do passado, ou seja, tudo aquilo que a gente não queria remexer nesse eclipse, a qual ele reverbera por 6 meses, 1 ano ou até 1 ano e meio, vão vir à tona. Então você vai ser remexido, dependente de qualquer signo que seja, você vai ter algum setor da sua vida a qual vai ser tocado. Claro, tem alguns signos que vão sentir um pouco mais, nesse caso até o meu mesmo, porque eu sou um taurino, mas assim, esse eclipse ele está no eixo entre escorpião e touro, ou seja, esses dois signos vão ser fortemente atingidos, os demais também, mas a gente aqui no Café com Astral traz essa energia para que você se prepare. Por quê? Porque um eclipse ele tem um poder muito grande sobre as nossas vidas. Desde os primórdios, os ancestrais, eles já tinham alguns medos, alguns traumas, algum tipo de visão sobre o eclipse. Então o eclipse ele vai nada mais do que mexer com coisas do passado, coisas a qual a gente não queria mexer, coisas que a gente vai trabalhar sobre. Quando eu falo morte e renascimento, ou seja, você vai ter que deixar morrer algo na sua vida, apagar, deixar enterrado, né? Você vai ter que deixar, eu falei isso num vídeo anterior, se você der uma olhadinha num vídeo anterior antecipando o eclipse, você vai ver que a gente vai falar muito sobre algumas coisas, temas na nossa vida que vão ter que ser remexido. E quando a gente vai lá, remexe naquela gaveta e vê algo que a gente não utiliza mais, que não tem serventia, ou que aquilo foi um aprendizado, a gente termina tirando um bom aprendizado daquilo, mas a gente descarta. Você não vai ficar com um aparelho que você não usa
que nem tem funcionamento mais na sua vida, guardando ele. Então você termina descartando aquilo. E esse eclipse e essa lunação escorpiana vai trazer muito dessa energia para a sua vida. Ou seja, vai ter muita coisa que você vai ter que soltar, desapegar, porque quando você solta o velho, o novo vem. É como você ter um guarda-roupa lá com roupas velhas. Se você não tirar e não der espaço, você não tem cabeça para ir comprar roupa nova, você não tem uma visão para que o novo chegue. Então, muito desses assuntos vão ser transformador na nossa vida. E outro lado também é um lado do renascimento, pessoal. Ou seja, você vai ter que deixar algo renascer, tá? Ressignificar algum renascimento e ali transformar, colocar uma nova energia, tanto no seu relacionamento, tanto na sua vida familiar, tanto no seu cotidiano, no seu projeto de trabalho, tá bom? Então esse eclipse, ele é um eclipse solar, ele é um eclipse parcial, aqui no Brasil não vai ser visível, não foi visível, né? Na verdade eu até acompanhei pelo período da manhã, alguns astrólogos, alguns sites mostraram em algum âmbito aí de alguns lugares como África, alguns lugares como Canadá, teve alguns lugares aí que foi bem visível, mas aqui no Brasil não foi tão visível. Então o que acontece? A gente vai sentir somente a energia, mas a gente não pôde vislumbrar esse magnífico fenômeno. Mercúrio está muito ativo, tá? Só para lembrar que Mercúrio ele está na sua atividade fortíssima, ou seja, algumas comunicações, isso quando fala em Mercúrio já fala em comunicação, né? Comunicação, mudança, transformação. Então essas partes sombrias a qual você vai ter que remexer, vai ter que ter comunicação. E é importante a gente estar, como a gente está numa lua nova, eu sempre falo que os ciclos da lua ele tem um poder grande para a gente poder intensificar. Ou seja, uma lua nova ela traz para que você já coloque as suas energias de uma forma a qual você já veja qual é a sementinha que você quer plantar. Né? A sementinha que você quer começar a iniciar o projeto, o relacionamento, o seu pensamento, a sua organização, isso vai vir muito à tona, principalmente numa lua nova, é a hora onde a gente intensifica. Então, esses assuntos escorpianos, eles vão estar reverberando por 29 dias, entre 29 e 30 dias, mas 29 dias a gente vai estar falando muito, quem acompanha aqui no Café com Astral, você vai ver muito a gente falar sobre morte, renascimento e transformação. Ou seja, muitos assuntos da nossa vida vão ser revirados, vão ser remexidos, e é importante que a gente esteja preparado. O Café com Astral ele traz essa energia para que você entenda um pouquinho, tanto não só do eclipse, porque a gente vai ter um eclipse aí forte, lunar, em novembro. Vai ter vídeo, a gente vai falar sobre esse eclipse também lunar, que vai ser muito mais potente, mas esse solar não deixa de ter a energia dele e não deixa de ter o impacto na vida de cada um de nós. Então é importante que você ressignifique alguns assuntos na sua vida, mexa naquele baú a qual ninguém tem acesso do seu sentimento, da sua vida, do seu eu pessoal. Isso aí, gente, vai ser algo a qual a gente vai ter que trabalhar, não vai ter como se escapar, tá? Então esses assuntos é importante que você fique preparado, tá? Porque Vênus está exaltada e Vênus ele fala muito sobre isso, sobre o nosso poder. Escorpião trata assuntos também sobre dinheiro, herança, tá? Mas não é aquele dinheiro a qual a gente trabalha e ganha de uma forma lícita. Escorpião trabalha de muitas formas também, a gente tem que estar atento porque pode ser que você receba uma herança, pode ser que você tenha tomar algum golpe, então fique atento aos golpes, fique atento a um dinheiro ilícito, fique atento às energias a qual Escorpião revela, porque o Escorpião vai revelar, Escorpião mexe naquilo que você não quer mexer. Sabe aquele assunto a qual você faz de tudo para que não entre naquele assunto? É isso que Escorpião trabalha, diferente de um outro signo. Tanto é que tem muita gente que tem
um pezinho atrás com escorpião, porque os assuntos de escorpião é algo que remexe muito com a gente, com aquela água, com aquele sentimento bem profundo, aquela água suja, a qual a gente não quer mexer. Sabe quando você vai limpar a caixa d'água, que a água está todo aquele pozinho lá embaixo, aquela sujeira, mas está tudo assentado e a água está limpinha. Mas aí você dá uma tocada naquela água, passa uma escovinha, a água fica escura, que parece um lodo. É isso que vai acontecer com a nossa vida, com o nosso sentimento, com as coisas a qual a gente vai trabalhar. Tá bom, pessoal? Hoje eu fiz nesse modelo podcast. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de você se inscrever no canal. Reforço novamente que se esse vídeo ajuda você e contribui para que você tenha um pouco mais de informação sobre esses assuntos místicos, não esquece de deixar o seu like aí, que me ajuda muito. Eu gosto de fazer, eu sempre conto que o Café com Astral ele iniciou através de uma crise minha, a qual eu superei, e ali eu criei esse canal para que outras pessoas também se sintam ajudadas, que se sintam acolhidas. Eu também me sinto muito acolhido aqui, querendo ou não, não existiria se você não tivesse aí do outro lado ouvindo, vendo, né? Hoje no modelo podcast, talvez você consiga fazer suas coisas, põe um fone, né, ou coloca na sua casa numa caixinha de som e você consegue ouvir essas energias, tá bom, pessoal? Então é um vídeo que eu não vou se estender muito, mas fique atento a esse eclipse, porque ele vai reverberar por 6 meses, um ano ou até um ano e meio, tá bom? A gente vai colocar um fundinho aí de som também para poder dar um up, tá? Dar uma energia legal. E assim, lua nova é sempre intensificar. Fique atento a qual tipo de semente que você quer fazer o plantio, qual é o tipo de energia que você quer intensificar, por quê? Começa na lua nova, você vai lá, coloca a sementinha na terra, vai começar a regar, vai ter o sentimento do que? A lua crescente, ou seja, essa sementinha vai começar a criar força para desbravar, né, a terra e sair aquele olhinho, sair aquela primeira ramificação. E aí sim a gente vai chegar no ápice, que é a lua cheia, onde a qual a gente vai colher o fruto. E aí sim, numa lua minguante, a gente faz o balanço, né? O balanço de tudo que foi plantado, tudo que foi colhido, qual foi o fruto que deu bom, qual foi o fruto amargo a qual você não gostou, e isso é importante, tá? Quando a gente fala nesse sentido figurado, é para que você intensifique e você saiba mais ou menos o ciclo da lua como funciona, tá bom, pessoal? Então é importante você trabalhar esses assuntos, porque como eu disse no início desse vídeo, a lua vai representar grandemente o nosso passado, a qual vai vir à tona, o sol representa muito bem o nosso futuro e a terra o nosso presente. Então, essas três combinações vão estar alinhadas, e quando isso está alinhada, o que acontece nos assuntos celestes reverbera e atinge e chega aqui na Terra. Então não tem como você se escapar, tá bom? Então fica aqui o meu grande beijo, o meu abraço, e eu espero que você goste. Vamos nos preparar para essa lua nova com esses assuntos escorpianos, tá? Já desejo de antemão a todas as pessoas dos signos de escorpião um grande, feliz e abençoado feliz aniversário, que vocês possam iniciar um novo ciclo com muitas bênçãos, com muita saúde, com muita energia, tá bom? A qual vocês representam tanto a morte, quem é do signo de escorpião, como também o renascimento, né? A transformação. É aquele símbolo da fênix, qual ressurge das cinzas. Então o signo de escorpião é bem representado por essa energia, a qual você pensa que quando já está tudo acabado, tudo está morto, tudo está findado, aquilo toma uma nova energia, toma uma nova proporção e a gente é obrigado a ressignificar, a ressurgir, a renascer das cinzas. Tá bom, pessoal? Então, que você renasça das cinzas, que você renasça com uma nova força, com um novo brilho, com uma nova perspectiva, porque estamos aí finalizando, né, praticamente o ano, mas que você faça esse balanço na sua vida, a qual tem coisas que a gente tem que deixar ir, tem coisas que a gente tem que entregar essa copa, deixar embora, e tem coisas que a gente tem que pegar. Então você solta o velho
e pega o novo. Isso é muito bom, porque o novo talvez venha com uma outra roupagem, vem com uma outra transformação, com uma outra energia, tá bom? Meu grande beijo a todos novamente e até o próximo.